Senhora, temos um tópico também muito importante aqui, dá pra gente falar, o período entre a morte física e os mundos de repersonalização. Cara, isso é interessante, porque, olha só, o livro de Urântia diz o seguinte, que após a dissolução física, após o momento em que o ajustador do pensamento leva sua transcrição de memória embora e o guardião seráfico leva sua alma, a identidade desse humano ela fica inativa. Você fica inconsciente num sono, correto? Desde o momento da morte física até o momento da repersonalização nos mundos de ressurreição, de continuação da escala evolutiva, você fica completamente inconsciente. Então... Não é automático. Não é automático. Morreu aqui e já apareceu lá no mundo das mansões. Não é. Existem formas de se repersonalizar. Quando você, segundo o livro de Urântia, alcança a mestria sobre os círculos psíquicos da mente, ou então chamados círculos cósmicos, que são 7, que nada mais são que uma associação progressiva com o seu espírito residente. A partir do 7º, você vai progredindo espiritualmente, a partir do 6º, do 5º. Quando você chega no 3º círculo, você tem por direito um guardião seráfico pessoal. Veja, nem todos têm. Os guardiões seráficos, eles operam em conjunto, de 1000 mortais, 100 mortais, assim por diante. Mas quando você chega no 3º círculo da mente, você tem por direito um guardião seráfico pessoal próprio. E nesse momento, você também tem por direito repersonalizar a sua alma, a sua existência nos mundos das mansões, no 3º período, que é o 3º dia, né? Não vamos falar 3º dia porque a gente vê dia com 24 horas aqui na Terra. E não é um 3º período. Eu acredito que seja no tempo cronológico do sistema, que é de Jerusalém, né? Que inclusive o livro ele também fala qual é esse tempo cronológico aí. Então, no 3º período, 3º dia, a gente vai ser repersonalizado lá. Esse é um fato. Quando o ser humano progride espiritualmente muito aqui na Terra, que ele faz a escolha definitiva e irrevogável de fazer a vontade do Pai acima de tudo, ele também tem por direito um guardião seráfico pessoal. Veja, é uma outra condicionante para ele poder já partir direto para os mundos das mansões depois da morte. O que não existe é o seguinte, você morreu e já apareceu lá, não existe. Você tem que pelo menos ter esse período de 3 dias aí. Até Jesus, quando teve a morte dele física, passou um período de 3 dias sumido, né? Que nem os reveladores sabem. A gente falou isso nos programas anteriores, não foi? Sim. Com a gente é a mesma coisa. E tem os períodos dispensacionais. O que são isso? São a cada 1000 anos. A cada 1000 anos, um planeta tem uma dispensação, uma idade, né? Em que tem os sobreviventes adormecidos. São pessoas que sobreviveram, mas que ficaram em dormência, ficaram dormindo durante esse tempo. Que os assuntos deles ainda vão entrar em julgamento. Ou então, são pessoas que viveram a vida comum, normal. Às vezes até materialista. Mas algo nelas tem potencialmente tem valor para a sobrevivência. Então essas pessoas são guardadas, né? As almas delas com os serafins responsáveis são salvaguardadas, né? E no final de uma dispensação, essas pessoas são repersonalizadas em massa nos mundos das mansões. São, no caso, ressuscitadas. Ressuscitadas em massa, né? E tem ocasiões especiais também, né? Que são quando um filho divino vem para o planeta, né? Você falou, passa quantos anos? 1000 anos. 1000 anos? Isso, a cada 1000 anos. A pessoa desencarna, vamos colocar dessa forma, não sei se isso existe. Aqui em Urântia, quando chega no mundo das mansões, fica 1000 anos guardado. Isso, exatamente. Não, ele fica com a alma guardada pelo serafim para no dia do final da dispensação planetária ele ser repersonalizado. O ajustador vem de Vinton, vem dos afazeres dele, que ele fica, o livro até menciona que ele faz durante esse período, ele vem com toda a transcrição da memória daquela pessoa, com a identidade dela, veja, e junto com o serafim guardião eles formam um novo corpo. Os serafins lá do mundo das mansões, eles fomentam um novo corpo, e a pessoa é retomada à vida, a gente vai falar daqui a pouco no outros tópicos sobre isso daí, nesse momento aí. Ou seja, nada por acaso, não tem nada assim, tudo é trabalhoso. Nada é estalar de dedos. Após a morte, o ajustador do pensamento, ele perde a personalidade, mas não a identidade. Já o ser humano, ele perde temporariamente a identidade, mas não a personalidade.
Entendeu? Então, no momento da repersonalização, eles se unificam novamente aí. Então, como eu falei para você, esses são os irmão Alan, deixa de dormência. Né? Me sane uma dúvida que eu acho essa pergunta excepcional. Por que Jesus Cristo, né? E para mim é uma coisa tão bonita. Por que Jesus Cristo falou: ninguém vai ao Pai senão por mim? Jesus Cristo, ele teve uma associação, vamos falar de forma científica, né? Científica. Ele se associou completamente com o espírito residente dele. Que é o estado do pensamento. Compreende? Perfeito. Por mais que esse espírito já tenha sido anteriormente experienciado em Melquisedeque, aqui na Terra, ele foi por mérito próprio. Correto? Nada na mente humana já é dado de presente. Claro. Apesar dele ter um espírito evoluído, ele passou por todos os ditames e provações que a gente passou. Só que ele se identificou tanto com esse espírito, que ele já não falava como humanos, ou como um humano, corrigindo. Ele já falava como o próprio ajustador do pensamento, como o próprio Deus. Lembra que a gente conversou em umas lives passadas sobre a força da expressão eu sou? Eu sou. Quando Jesus falava eu sou, ele não falava como Jesus humano, Joshua Ben José. Ele falava como Deus. Compreende? Então, que é verdade, aquele que viu o Filho, verdadeiramente viu o Pai. Sim. Então, quando ele falava eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele falava como Deus, com o espírito dele que já se manifestou completamente naquela fase de realidade. Veja, para evoluirmos hoje, nós precisamos vencer a gravidade linear do que nós estamos atualmente. O que é essa gravidade linear? Os impulsos normais da matéria. O que o ser humano na matéria normal hoje reage? Ele evita a dor e busca o prazer. Fome, sede, e moradia, e reprodução. São as coisas básicas. Necessidades básicas. Quando você evolui acima dos instintos, você vence a gravidade linear dessa matéria. Existe um esforço. Para esse esforço existir, tem que ter uma força impulsionadora de ordem transcendente da matéria. Por mais que você não esteja consciente dela, essa força impulsionadora, ela existe. Para você levantar da sua cama de manhã, se tu tá com a barriga cheia, todas as contas em dia, não precisa trabalhar, tu vai levantar da cama? Tu não vai. Qual é a tal da motivação, né? O que te levanta da cama todo dia? As obrigações? Claro, você tem. Mas para um ideal, para um propósito, para você fazer algo, tem que ter uma força impulsionadora. E Jesus fez as escolhas tão perfeitas de todas as forças impulsionadoras que esse espírito deu na mente dele, que ele se associou completamente. Então ele falava, eu sou. Porque se eu sou, já não era o Joshua Ben José, já era o próprio Deus falando. Eu sou o caminho, a sua verdade e a vida. Mas no sentido evolucionário / material, por assim dizer, / administrativo. Para sair do paraíso do Pai que eu falo, Jesus Cristo, sim, até Deus, até o Pai Universal. O Pai Universal. Como é que se dá isso? Por exemplo, quando eu saio daqui do país, eu tenho que ir lá, carimbar lá o meu passaporte, etc e tal. Como é que isso se dá para sair do universo do Cristo? Você está falando para sair do nosso universo local? Isso. Isso é interessante essa pergunta. A gente pode até... Qual é o próximo tópico que você tem para abordar aí? A gente vai falar aqui sobre após o despertar no mundo das mansões. Isso, no mundo da então a gente pode até falar dele agora. Vamos lá. Porque já entra nessa questão que o Ricardo falou aí. Exato. Só uma observação. Não sei se vocês já leram o Código de Moisés, que fala sobre o eu sou. A primeira vez que essa palavra é pronunciada é com Moisés, né? Que ele está lá e... Que deu-se um dos nomes de Deus, né? Exatamente. Aí depois disso tudo, você já vai ver no Novo Testamento já com Jesus, né? Com o Micael falando. Sim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só uma observação. Deixa eu continuar. Então, o que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre o que acontece após despertar no mundo das mansões. A partir desse tópico, a gente consegue entender o que o Ricardo falou aí. Quem possibilitou para a gente essa existência? Foi Jesus. Foi o próprio Pai, nosso Criador. O Cristo Micael, né? O Micael de Nébano. E através dele e da ação conjunta da ministra divina,
o Pai Universal otorgou para cada um de nós uma personalidade, uma filiação universal, correto? Uhum. Então, em suma, a gente presta para ele um serviço, né? A gente é filho, a gente tem que, como primeira meta, chegar até ele. Vamos dizer assim, o nosso universo local de Nébadon aqui, ele é o micro do que vai acontecer no macro. Porque quando a gente chegar lá na capital do universo de Nébadon, em Salvington, a gente vai ser o espírito de sexto estágio. Correto? É daí que vai começar a nossa expansão espiritual de verdade, em rumo ao paraíso. Só que veja, desde a desmaterialização até lá, a gente vai passar por muitos corpos. O ser humano morreu, o período de sono passou, ele é repersonalizado no mundo das mansões. O que acontece aí? O livro de Antia fala o seguinte, a gente é repersonalizado no primeiro mundo das mansões. Inclusive ele fala que é uma estrutura gigantesca em que existem 7 alas. 7 alas. Em cada ala dessa existem 100 mil câmaras de ressuscitamento, né? de repersonalização. E em cada uma dessas 100 mil câmaras comporta até 1 milhão de indivíduos. Faz a conta aí. É muita gente, cara. É gente para todo o sistema de Satanha sendo repersonalizado. Né? Verdade. Aqueles que têm o direito de repersonalizar logo, ele não passa por essa repersonalização em massa. Mas o livro de Antia menciona que as impressões que a gente tem nesses momentos de ressurreição, nesse momento que a gente retoma a consciência, a impressão é tão forte que a gente vai lembrar ela por toda a eternidade. Porque a gente vai ter uma consciência diferente. Hoje em dia, aqui na Terra, o espírito, o monitor residente, ele habita a nossa mente de forma inconsciente, vamos dizer, parcialmente inconsciente. Mas lá não, lá ele vai ser uma parte da nossa mente. Quanto mais a gente progride, disso, né? Quanto mais a gente progride espiritualmente, mais a mente vai ser desnecessária, porque o espírito não precisa de mente. Lembra, o espírito cada vez mais é valor. Então, esses 7 mundos das mansões são mundos de desmaterialização. A gente vai perder a marca da besta. O que é essa marca da besta? É o 666? Não. Essa marca da besta é o instinto animal, aquilo que a gente traz da matéria. Entendeu? As deficiências sexuais, as deficiências de caráter, deficiências degenerativas do ser humano normal, que em associação com a matéria, né? Através das escolhas, né? Exatamente. E até o sexto mundo das mansões, a gente vai experimentar, comumente falando, isso não é regra, a fusão com esse espírito. A gente já tomou a decisão eterna de cooperar com o Pai e o espírito vai fundir com a nossa alma. A gente vai ser uma realidade eterna. O espírito monitor residente nosso vai ter ganho a nossa personalidade, porque ele não é uma personalidade, ele é uma realidade pré-pessoal. Ele ganha uma identidade nossa. Ele ganha a nossa identidade. E, na verdade, ele ganha a nossa personalidade. A identidade nossa já vai que nós estávamos falando logo no início do programa, né? Isso, porque a personalidade ela engloba milhares de identidades. Exato. Nesse momento da fusão, você vai lembrar de toda a tua vida no passado, de toda a vida do ajudador do pensamento. Todas as experiências. Todas que você vai lembrar dele. Então é a personalidade que unifica, ele ganha. E você ganha o quê? A eternidade. Você vira um cidadão do universo. E você falou que a mente já vai se dispersando. Ela vai sumindo. Não vai ser necessária. A mente, na verdade, ela não sofre se é necessário, né? É para controle. Isso. É para campo de decisão. Exato. Vamos imaginar assim, um campo de decisão. É uma arena de decisão. Porque a gente está na matéria pura, cara. O computador é um PC, um notebook aqui. Você tem que colocar um software, senão a programação não roda. Entendeu? Mas existem casos de pessoas que já fundiram com o seu espírito aqui na Terra. Quanto mais você busca Deus, mais Deus você é. Então temos casos aqui, pode acontecer, de gente que se identifica tanto com o espírito que ele nem experimenta a morte. Que é o caso de Enoque. O caso de Enoque, Elias. Entendeu? Tem outros casos que o livro menciona, que não dá nomes, né? De pessoas que foram transladadas, né? Então, um mortal que presencia esse tipo de evento, ele vai ver carruagens de fogo. O corpo material da pessoa é consumido instantaneamente e ele é levado... Então, nesse caso aí, realmente se fez verdade nessa pessoa ser perfeito na esfera que ele está, mesmo não sendo perfeito do infinito, do pensamento infinito, mas aqui na esfera ele foi perfeito. Exatamente, ele alcançou aqui o propósito, né? Que foi a identificação completa com o espírito ajudador residente. Então, passou pelos outros mundos de mundo das mansões, isso após a repersonalização, né? A pessoa ressuscitou no mundo das mansões, né? Que Jesus menciona aí na Bíblia. Na casa de meu pai há muitas moradas.
E essas são as moradas. Essas são as moradas que ele estava se mencionando na Bíblia. São o mundo das mansões. E muitas Você moradas. passa por 8. Depois desses 8 mundos, você passa por 71 corpos diferentes, moronciais, na constelação, de cada vez mais desmaterialização ali, você vai se desmaterializando. Corpos menos densos, Isso, menos densos, mas a matéria ainda. mais matéria. Cada vez que você vai progredindo, é menos matéria e mais espírito. E 490 corpos nos circuitos, nos planetas da capital do sistema, de Salviton. Você passa no total 570 corpos, cara. Isso é uma metamorfose Gigantesca. praticamente permanente. Claro, não é todos. Vamos dizer assim, ó, até o 8º, você experimenta o sono, né, da morte. Não é a morte, é só um translado de um planeta para o outro. Você tem reajuste no corpo. A partir da Jerusalém, que é o 8º, em diante, você passa por pequenos ajustes, mas cada vez mais progressivos. Sendo que na capital do universo, lá onde Jesus mora, em Salviton, você já é um espírito de 6º estágio. E aí, meu irmão, entra naquilo que o Ricardo falou naquela hora. Você tem a oportunidade, o prazer de se encontrar com o teu Criador. E é ele que vai te dar o salvo-conduto de continuar a tua O carreira. Criador, Jesus Cristo. O O Micael, que Criador, lembra, Jesus Cristo. Exato. O nosso soberano local, do universo local. É ele que vai te dar. Tá aqui, meu filho. A partir do momento que você chega no 6º nível, é que Isso. você vai ter esse contato com ele. Isso, exatamente. Imagina aí. Nossa, Você encontrar encontrar ele. com Cristo, falar, meu filho, qual é a frase que ele fala? Esse é meu filho amado e quem muito me comprazo. Essa frase, ela ocorre no momento da sua fusão com o teu o espírito. ajustador. Entendeu? Agora imagina o próprio Cristo que veio aqui na Terra, glorificado como um Deus mesmo, como um governante universal. Você poder contemplar ele. Cara, eu já não consigo nem imaginar, bicho. Eu já deixo pra... E ele E é falar por isso- aquilo que o próprio Deus falou pra ele, né? Exatamente. Esse é meu filho amado. E é por isso que isso faz tanto sentido quando você fala que temos que passar por vários corpos para chegar no espírito de 6º nível, porque a gente vai encontrar com a personalidade que é a luz. Exatamente. O Que espírito. é o que o Paulo fala, né? Agora a gente vê em partes, a gente tem a mensagem dele, mas vai chegar um momento que a gente vai ver, ó, face to face, face a face. Exatamente. Exato.